Vamos lá. Quando a gente fala de Páscoa, nós estamos falando de mais um desses feriados que se tornaram mais comerciais do que espirituais. Tanto é que a grande preocupação tem a ver com chocolate, ovo de Páscoa. E antes eu vou falar rapidamente sobre isso. Eu não sou contra ovo de Páscoa, eu não gosto de demonizar ovos de Páscoa. Eu só lamento não ter ganho nenhum, fica a dica aí. E aí fica aquelas coisas, o pessoal postando, você deve ter visto isso, comparando o preço do ovo de Páscoa e quanto ele pesa em chocolate e o quanto daria para comprar em barras daquele mesmo chocolate. Então, sei lá, um ovo de meio quilo custa... Quanto custa um ovo de meio quilo? Alguém sabe? No mercado... Só vamos chutar com um ovo de meio quilo, custe, sei lá, R$60. Você conseguiria comprar meio quilo de chocolate por, sei lá, 15, uma coisa assim. Mais ou menos a proporção é essa. O valor que você gasta num ovo de chocolate, dá para você comprar Nestlé, por exemplo. É mais ou menos essa relação. Aí o pessoal fica discutindo, e aí quem compra falando mal de quem não compra, e quem não compra falando mal de quem compra, e por aí vai. E Páscoa mesmo, esse lance de ressurreição, vai ficando para trás, vai ficando algo assim, é legal, tem a ver com alguma coisa que talvez eu vá ver na igreja, domingo, tem a ver com algumas coisas que talvez eu ouça de relance, e o problema é que nós temos perdido a profundidade da importância da ressurreição. Nós vamos ler hoje apenas um versículo da Bíblia, e a partir dele eu quero lembrar uma história que para nós é fundamental. Não é apenas uma história, é a história. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia, há muito tempo, na primeira carta que ele escreve para essa igreja, no capítulo 15, no versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Esse é o centro de uma ideia que Paulo está desenvolvendo nesse texto, mas que tem como seguinte pressuposto: se isso que nós comemoramos hoje, a ressurreição de Jesus, não aconteceu, então tudo o que tem a ver com o cristianismo, em toda a história, é uma grande besteira e uma grande inutilidade. Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui agora é uma estupidez enorme e uma perda de tempo. E não apenas o que eu estou fazendo aqui pregando. Porque Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Mas também a fé que vocês têm é inútil também. Se Cristo não ressuscitou, não há nenhum sentido, absolutamente nada no cristianismo todo. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo vai ruir por inteiro. E você não sobra nem alguma coisa de Jesus, porque se Jesus não ressuscitou, você não pode nem ficar muito com as palavras dele. Por quê? Porque, dentre outras coisas, ele tinha dito que ressuscitaria. Então, se ele não ressuscitou, então ele prometeu algo que ele não cumpriu, como é que você vai acreditar nas outras coisas que ele falou? Porque poderiam, em tese, ser tão inverídicas ou mentirosas como a promessa da ressurreição. Agora, o problema talvez resida no fato que nós temos perdido no nosso caminhar diário o porquê da ressurreição. Por que Jesus, e o que significa Jesus ter ressuscitado dos mortos? Para isso, é claro que a gente tem que contar uma história que não tem a ver apenas com o dia da ressurreição, mas tem a ver com a Bíblia toda. E antes que a gente desligue o disjuntor, porque por mais estranho que possa parecer, sempre que nós falamos da pregação do Evangelho, cristãos mais velhos têm a tendência de desligar o disjuntor falando assim, eu já sei isso. E essa é uma das coisas que talvez a gente já saiba, mas a gente não pratica. O que significa dizer que precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tantas vezes forem necessárias, até chegarmos um momento que o Evangelho impregne a nossa vida, que nós naturalmente consigamos reagir de acordo com os princípios do Evangelho. A Bíblia diz
no começo dela, em Gênesis, que no princípio Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, a terra, Deus criou bicho, Deus criou mar, Deus criou montanha e Deus criou gente. Num caso específico, criou um cara chamado Adão e uma mulher que depois foi chamada de Eva. E Deus criou chuva também. Até no caso, um pouco depois vem dilúvio. Se você vai lendo Gênesis, aí você vai lendo, chega a Gênesis 11 lá, vai dando uns rolos, aí vem uns dilúvios e por aí vai. Pior do que esse agora. E Deus criou o ser humano para um relacionamento íntimo com Ele. Tudo era perfeito. Tudo. Não havia nenhum relacionamento ruim. Havia só coisas boas. Mas é claro, a gente olha para o mundo hoje e pensa, bom, obviamente alguma coisa aconteceu, porque a gente olha para o mundo e o mundo não é bom. Os relacionamentos não são legais. As pessoas são desconexas. Acontece que a Bíblia diz que quando Deus cria as coisas de maneira perfeita, Ele também tem o desejo de não criar seres escravizados, que são obrigados a andar com Deus até o fim da vida, mesmo contrários à sua vontade. Então a Bíblia diz que Deus colocou no meio do jardim do Éden, do paraíso, uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu gosto de lembrar que o nome que Deus dá para a árvore é importante, porque Deus já está dando a dica do que vai acontecer caso o ser humano coma da árvore. Porque até aquele momento o ser humano só conhece o que é bom, conhece tudo que é perfeito, só conhece amor, só conhece graça, só conhece misericórdia, só conhece as coisas boas da vida. E aí vem uma árvore que chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, é óbvio que se o ser humano pegasse para comer daquela árvore, a única coisa que ele ganharia era conhecer o mal. Então Deus já está dizendo para o ser humano, talvez você olhe para as coisas que eu criei, para o jeito que eu criei e diga, não, eu não quero. Quero viver do meu jeito, quero viver por minha conta e risco, então eu vou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para experimentar o outro lado da história. No entanto, Deus disse para o ser humano, se você comer, lembre-se de uma coisa, você não vai apenas conhecer o mal, você vai conhecer a morte. Comer do fruto tem a ver com romper com Deus. E Deus disse, se você romper comigo, porque Deus é a fonte de toda a vida, você vai conhecer a morte, você vai morrer. E há dois aspectos dessa morte que são fundamentais. Primeiro, é a morte espiritual. Eu estarei desconectado de Deus, morro espiritualmente, o que basicamente a gente resume como passar a eternidade no inferno. Quando a gente fala isso, a gente tem aquela imagem muito mais de Dante Alighieri, muito mais dantesca do inferno, do que a própria imagem bíblica do inferno. Porque na Bíblia, o inferno pode praticamente ser resumido como um local, seja ele onde for, em que nós estaremos eternamente distantes de Deus e impossibilitados eternamente de nos reconciliarmos com Ele. Eu tento explicar dizendo que seria um estado de depressão profunda, eterna e incurável. Então, Deus diz, se você comer, é isso que vai acontecer. E outra coisa, você vai morrer fisicamente. A partir daquele momento, você vai notar que o seu corpo começará a passar por períodos de envelhecimento. Você vai deteriorar o seu corpo até que você morre. E isso é interessante porque há uma coisa muito natural na existência hoje que é a realidade da morte. Mas mesmo assim a gente vai para um velório e há quase que uma voz dizendo para a gente, não era para ser assim, não era para ser assim. Embora todo mundo saiba que inevitavelmente vai ficar assim. Não deu outra. A Bíblia diz que os nossos pais, representando a humanidade, foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente tem a tendência de olhar para essa história e falar assim, eu não comeria. Comeria. Qual é a maior prova de que você comeria? Você come até hoje. Essa é a maior prova. Tem algumas coisas que a gente sabe que Deus diz para a gente não fazer? Tem. E a gente não faz? Faz. Ponto. É o popular.
me engana que eu gosto. A gente comeria. E aí então a morte... E a partir da morte, entrando na história, tudo fica desconexo. A relação com Deus fica ruim, a relação com o próximo fica ruim, e a relação com a natureza, com aquilo que Deus criou, fica muito ruim. E a Bíblia então começa a narrar o desespero humano de tentar reconciliar-se com Deus por conta própria. Aí quando as pessoas veem que elas estão mal com Deus, elas começam a tentar fazer coisas para agradar a Deus de uma tal forma que Deus olhe para elas e diga: ah, não, mas olha, todo mundo merece a penalidade, mas você não. Até que chega um momento em que Deus diz para o povo dele: olha, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês, isso está escrito no profeta Isaías. Todas as coisas boas aí que vocês fazem, achando que estão me agradando, para mim, tem a qualidade de um trapo de imundícia. Desculpa fazer a tradução para o tecla SAP do trapo de imundícia, porque trapo de imundícia, na época, era um pano que as mulheres dobravam e usavam para conter fluxo menstrual. Trazendo para uma linguagem atualizada, Deus disse para o povo dele: essas coisas que vocês ficam tentando fazer para me agradar, para mim, tem a qualidade de um absorvente íntimo usado. E vocês acham que isso me agrada? Por quê? Qual é a questão por trás disso? Nós estamos todos impregnados pelo pecado, e por nós mesmos não temos como agradar a Deus. Porque o padrão de Deus é Ele mesmo. E ninguém na história consegue alcançar o padrão de Deus. E aí então Deus vai olhando para cada ser humano, desde Gênesis e dizendo: morte, 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 morte. Mas a Bíblia diz que Deus é amoroso e misericordioso. E esse mesmo Deus resolve enviar o Deus Filho para viver a vida que nós não temos condição de viver. Porque qual seria a única vida que agradaria a Deus de uma tal forma que a morte não seria lançada sobre ele? Alguém que vivesse de maneira perfeita. Totalmente perfeita. Aí a Bíblia diz que Deus envia seu Filho, Cristo Jesus, concebido de uma maneira sobrenatural, que não nasce debaixo da influência do pecado, não peca de maneira voluntária nenhuma vez. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o sacrifício perfeito. É o próprio Deus tomando o nosso lugar, sendo o nosso substituto e vivendo a vida que nós não temos condição. Há uma grande discussão hoje em dia dizendo assim: ah, o que mandou Jesus para a cruz foi o sistema opressor. O que mandou Jesus para a cruz foi Deus. Os nossos pecados. Deus mandou o seu Filho para a cruz. Porque a Bíblia diz que ele vai para a cruz para morrer. O inocente pelos culpados, todos nós. E a Bíblia diz que como ele é o sacrifício perfeito, ele toma o nosso lugar de uma tal forma que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram lançados sobre ele na cruz. Alguém aqui acha que vai pecar amanhã? Ou depois de amanhã? Ou vai pecar em abril? A Bíblia diz que os nossos pecados de abril já estão na cruz. Foram pagos. É por isso que Jesus na cruz diz: está consumado. Está consumado era um linguajar jurídico que o juiz dava quando um preso tinha pago a pena. Era uma forma de dizer: está pago, não tem mais penalidade. Ah, mas Jesus morreu. Sim, por isso que nós dizemos, e o cristianismo diz, Jesus morreu em nosso lugar. Ele pega a penalidade que era nossa sobre ele. E a Bíblia diz que ele se torna o representante da humanidade naquele momento. Ele morre pelos nossos pecados, e foi isso que nós comemoramos na última sexta. Mas no domingo de manhã, no dia 13, um grupo de mulheres vai ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, e chegam lá e recebem a maior e melhor notícia da história. Elas veem a pedra do túmulo removida, e um anjo dizendo: olha, vocês estão aqui procurando
a Jesus. Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito que ressuscitaria. Vão e contem aos seus discípulos. O ponto é, por que para nós cristãos é importante a ressurreição? Porque veja, qual foi a penalidade imposta pelo pecado? A morte. Quando Jesus ressuscita dos mortos, é exatamente isso que Deus está dizendo. O sacrifício dele foi perfeito, completo e aceito. A morte não tem mais domínio. A morte não manda mais. Agora quem manda é a vida que Jesus conquista na ressurreição. Assim, a palavra definitiva para nós cristãos não tem a ver com o que aconteceu na sexta. Tem a ver com o que aconteceu no domingo de manhã. E no domingo de manhã, o nosso mestre ressuscitou e nos garante agora a vida eterna com Deus. Antes, todos estávamos definitivamente fadados ao inferno. Hoje, se nós estivermos em Cristo, nós temos a garantia do céu. Para cristãos, a ressurreição é fundamental, porque se Cristo não ressuscitou, significa que Deus não aceitou aquele sacrifício. Então, se Deus não aceitou aquele sacrifício, nós ainda estamos mortos dos nossos pecados. Ainda há pecado a ser pago. E a Bíblia diz, não, Jesus venceu a morte. A morte foi tirada da história, a morte não tem mais domínio, porque Deus aceitou aquele sacrifício, a sua ira foi satisfeita, e agora Ele olha para nós com os olhos de Jesus e nos ama. Por isso que um domingo como esse, para nós cristãos, é o domingo mais importante de todos os dias do ano. Nós comemoramos o que dá sentido àquilo que nós cremos como cristãos. Jesus morreu e ressuscitou. E é claro que a partir dessa perspectiva, Ele nos convida a uma vida diferente, nova. A uma vida em que as coisas não precisam ser mais como eram antes. Agora nós podemos ter uma vida em que Deus nos capacita a viver de acordo com a vontade dEle. É por isso que o próprio Jesus diz, arrependam-se, mudem, transformem-se, creiam na restauração de todas as coisas, creiam na possibilidade de que o amanhã pode ser diferente, porque o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que age na vida da igreja ainda hoje. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o poder que está hoje na vida da igreja de Jesus. Tudo pode ser diferente. E a ressurreição, de maneira definitiva, dá sentido a tudo que nós cremos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Para que a ressurreição nunca seja apenas um ponto, um feriado no meio do calendário. Mas seja o centro da nossa fé e de toda a nossa esperança. Cristo ressuscitou dos mortos. E a nossa fé, a nossa vida, a nossa história tem sentido a partir dessa notícia. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor nos faça viver a cada dia a partir da realidade da ressurreição. Que o Senhor não nos deixe esquecer do Evangelho e fazer com que as nossas vidas orgulhem dele. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Durante a madrugada, depois da última ceia que faria com seus discípulos, Jesus foi ao Getsemane orar. Ele já sabia que tinha chegado a hora de sua morte. Estava muito triste e sentia medo. Ele disse a Deus: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Logo depois, chegaram os guardas para prender Jesus. Eles foram conduzidos por Judas, um dos discípulos que traiu seu mestre. Quando o dia amanheceu, Jesus foi levado para o conselho de Jerusalém e depois para o governador Pilatos. Foi acusado de ser um rebelde, líder de revoltas. A multidão insistiu para que Pilatos mandasse crucificá-lo, e assim ele ordenou: Crucifiquem. Os soldados o levaram e chicotearam Jesus. Cuspiram e bateram em seu rosto.
Zombaram dele, colocando uma capa vermelha e cravando uma coroa de espinhos em sua cabeça, o saudando com escárnio como rei dos judeus. Depois o obrigaram a levar a cruz pesada até o lugar da crucificação. Quando enfim foi crucificado, a primeira coisa que Jesus disse foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E assim, traído, machucado, nu, humilhado, abandonado pelos amigos, por mais algumas horas Jesus passaria pela tortura da morte lenta de cruz. A multidão e os líderes do povo gritavam insultos e zombarias. Desce da cruz! Salvou os outros! Então salve a si mesmo! Se é o Cristo, desça da cruz! Algumas mulheres, seguidoras de Jesus, observavam tudo de longe. Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Depois disso, Jesus clamou em alta voz: Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns soldados ofereceram vinagre para ele beber, mas Jesus recusou. Então, depois de muitas horas de sofrimento, Jesus disse: Pai, em tuas mãos, entregue o meu espírito. E com essas palavras, deu seu último suspiro. Seu corpo foi retirado da cruz, e as mulheres seguiam de longe para ver onde ele seria sepultado. Seu túmulo foi um sepulcro cavado na pedra. O mestre estava morto, e nossas esperanças tinham acabado.
Deus.